Olá, numa produção da TV Unifev afiliada à TV Brasil, está no ar mais um programa Coletiva. É o nosso encontro semanal aqui na TV Unifev. Seja muito bem-vindo, então. E aqui comigo hoje temos a honra de receber o padre Gilmar Margotto, que há mais de 10 anos é pároco da Catedral Nossa Senhora Aparecida, esse que é um dos mais belos símbolos da Igreja Católica aqui na nossa região e que nesse momento vive um período pascal, muito importante, padre? Muito obrigada pela sua presença aqui em nossos estúdios, viu? Eu que agradeço o convite e a oportunidade de partilhar um pouco dessa experiência, da graça de Deus, da nossa fé. Muito obrigado. Legal, a gente agradece mais uma vez. Padre, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a Páscoa, que é um tema tão interessante, eu gostaria que o senhor contasse pra gente como estão as celebrações realizadas lá na Catedral. Vocês já retomaram a normalidade? As celebrações litúrgicas, sim. Casamentos, batizados, as missas, porém, os grupos, encontros grandes de formação, ainda não. No segundo semestre, acreditamos que todas as atividades da paróquia serão iniciadas. Porém, a catequese também está funcionando. A pré-catequese não, mas adolescentes, adultos e jovens, nós já iniciamos a catequese. Nas celebrações litúrgicas, o que nós pedimos é o uso da máscara, porque ainda nós ficamos próximos e tem bastante participação e respeito às pessoas que ainda não completaram o ciclo de vacinação, as crianças que ainda não estão vacinadas, ou os idosos, pessoas com comorbidades, então mais no sentido de respeito ao outro, de prudência, e nós orientamos ainda o uso da máscara, usamos o álcool gel no início, na hora da comunhão e no final da Santa Missa, mas temos essa normalidade, graças a Deus. Com certeza, graças a Deus. Então, padre, vamos destacar também, deixar um convite para o pessoal de casa, aproveitando essa presença aqui, que a TV Unifev transmite ao vivo as missas do domingo, não é isso? Sim, já desde 2017, Isso. que tem a transmissão e tem sido muito importante essa parceria. É um meio eficaz de levar a palavra de Deus. É uma graça já ter a TV local, uma graça poder produzir o programa aqui e celebrar a missa daqui para o povo de Votuporanga e de algumas cidades da nossa região. E através dessa missa transmitida pela TV Unifev, nós percebemos uma maior sintonia. Há então esse intercâmbio entre os fiéis e o anúncio da palavra de Deus, que não só os católicos assistem, ouvem, mas a palavra de Deus que é para todos e eu sei que tem experiência muito bonita nesse sentido e tem sido então meio eficaz. O fruto dessa transmissão, dessa participação, é só Deus que sabe precisar, mas nós sentimos que é muito e é um meio muito eficaz, no qual nós somos muito agradecidos. Que bom, nós também. Todo domingo, então, às 7h30 da manhã, padre? Isso, direto ao vivo da Catedral Nossa Senhora Aparecida. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, que celebramos agora dia 17 de abril. O que significa esse momento, essa data, tão importante para a Igreja Católica, padre? Na liturgia da Igreja é o coração. Dali emana toda a graça de Deus, todo o sacramento e toda a organização litúrgica. E é a celebração do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. Mas é interessante lembrar que Jesus Cristo é o mistério central da nossa fé. A igreja, ela é cristocêntrica, então tem Jesus Cristo como o seu centro. Então a Páscoa precisa ser celebrada, interpretada à luz da história da salvação, da nossa fé. E isso remonta então à Páscoa antiga dos hebreus, que lembra que Deus passou ferindo os egípcios e libertando o povo da escravidão. E que o povo passa adiante, atravessando o Mar Vermelho e ficando então livre. Então essa Páscoa toma uma conotação importante, porque já era uma festa pastoril feita pelos nômades. Antes de Jesus Cristo já existia, a Páscoa. E antes dessa Páscoa hebraica, que tem relato na Sagrada Escritura, liderado ali por Moisés, que ajuda na libertação, o povo então que fazia memória desse evento
salvífico, libertador, imolava o cordeiro, comia o cordeiro em família, o pão ázimo, e dessa Páscoa judaica, Jesus Cristo utiliza e na celebração da Páscoa ele faz a sua Páscoa, instituindo a Eucaristia, instituindo o sacerdócio. Por isso ele toma o pão, abençoa e parte, isso é meu corpo, tomai e comei, e o vinho abençoado, isso é meu sangue, tomai e bebei, e institui o sacerdócio, fazei isto em memória de mim. Então a partir desse momento Jesus Cristo é a nova e eterna aliança. Não mais se derrama o sangue do Cordeiro, mas o sangue de Jesus Cristo, uma vez por todas. E aquilo que parecia ser um fim, que era a morte, se torna vida, ressurreição. E Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. Diz o texto sagrado que Maria Madalena e as outras mulheres foram ao túmulo e não encontraram Jesus. Até em um primeiro momento achavam que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Mas ele aparece glorioso, ressuscitado no primeiro dia da semana, no grupo dos apóstolos, dos discípulos. Tomé não está presente, ele não acredita. 8 dias depois, Jesus aparece novamente e assim caracteriza o domingo como o dia da recriação. Jesus Cristo é o novo Moisés, mas é superior a Moisés, é o Senhor e Salvador. No Antigo Testamento, sábado, como observação do descanso e da oração. No Novo Testamento, o domingo, superior ao sábado, no sentido de Jesus Cristo ser realização de todas as promessas do Antigo Testamento. Então, Páscoa é ressurreição, é vida nova. E Jesus Cristo que disse assim: onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou presente no meio deles. Então, Jesus ressuscitado está presente na igreja, está presente na oração, nos nossos encontros, na palavra, na Eucaristia, no sacramento. Por isso se torna então o ápice e fonte, o ponto culminante da celebração litúrgica, mas a fonte de toda a graça, onde ali a igreja organiza toda a celebração litúrgica de todo o ano. Uma vez por ano nós temos a Páscoa, mas cada domingo nós temos a Páscoa semanal, como o dia do Senhor e como o Senhor dos dias. Essa data, a Páscoa, ela é comemorada apenas pela Igreja Católica ou por outras religiões, padre? Todas as igrejas cristãs comemoram a Páscoa. É claro que a riqueza de ritos, de celebrações é própria da Igreja Católica, mas as igrejas cristãs lembram o Cristo vivo e ressuscitado. Não teria sentido fundamentar uma fé a não ser no Cristo vivo. E as religiões cristãs proclamam um Cristo vivo e um Cristo ressuscitado. Padre, e a Quaresma, né? A Quaresma que precede todo esse momento da Páscoa, né? Essa celebração maior aí que o senhor comentou, né? Claro. Mas o que seria a Quaresma? São os 40 dias de preparação para a Páscoa, que também não significa número exato, matemático, não mas quer dizer exatamente 40 dias, não quer dizer exatamente às vezes é um pouquinho 40 mais. Eu até peço essa licença, tomando liberdade, para comentar um pouco sobre isso. Então, a Páscoa ela é marcada pelo calendário lunar, também fazendo referência à Páscoa antiga dos hebreus, que era celebrada no dia 14 do mês de Nisan, que era o primeiro mês de 30 dias da religião hebraica, era o calendário religioso, que coincidia com o 7º mês do calendário civil. E desde o início teve essa referência, e Jesus celebra essa Páscoa, e nessa Páscoa ele faz a sua, dando como comida e bebida, entregando a vida ao Pai para nossa salvação. Como celebrar nesse 14 de Nisan? Nem sempre caía no domingo. O domingo como caracterizado o dia da ressurreição, o dia da Eucaristia. Então, cada lugar celebrava de maneira diferente. No Concílio de Nicéia, em 325, a Igreja determinou que fosse celebrada no primeiro domingo, depois da lua cheia, da primavera,
para o hemisfério norte, coincidindo no outono para o hemisfério sul. Sim. Por exemplo, dia 16, nós celebramos lua cheia e Páscoa dia 17, né? E a partir da Páscoa, então faz-se os 40 dias de preparação e a quarta-feira de cinzas, os 40 dias, também marca o calendário do Carnaval, que era a festa para celebrar também toda a vida que ia entrar num período de abstinência. Então, se você conta da quarta-feira de cinzas até o sábado santo, nós temos 46 dias. A igreja, então, fala assim, o domingo não pode fazer jejum e penitência, então, tirando 6 domingos da quaresma, dá 40 dias. Depois da reforma da liturgia no Concílio Vaticano II, e proclamado pelo Papa Paulo VI, ele coloca o tríduo pascal, dizendo que a quaresma termina na missa da ceia do Senhor, na quinta-feira. E a igreja celebra depois como uma única celebração, às quinta, sexta e sábado. Dessa maneira você vai contar e não dá os 40 dias, mas significa número catequético e teológico, lembrando o povo de Deus que fez uma preparação para entrar na Terra Prometida durante 40 anos, Moisés que fica 40 dias no Monte Sinai falando com Deus, Elias que vai no Monte Horebe falar com o Senhor, Jonas que prega durante 40 dias para a conversão dos ninivitas e Jesus Cristo que fica 40 dias no deserto e ali ele é tentado pelo mal, ele resiste, ensinando que o deserto, então, é um caminho, é uma passagem. E 40, para a Bíblia, significa uma geração. Então, Jesus Cristo não foi tentado só durante 40 dias, foi a vida inteira. Como a vida inteira nossa, temos opção em realizar o bem ou realizar o mal. E tudo na vida exige uma disposição. Então, os 40 dias, eles são para a preparação da Páscoa, preparação para a nossa vida, porque nós não podemos viver de qualquer jeito, e preparação para a morte, porque não podemos morrer no pecado, não podemos morrer de qualquer jeito, porque nós somos criados por Deus na dimensão espiritual. Desde o livro do Gênesis fala que Deus soprou, deu o Espírito, e isso nos assemelha a Deus, e portanto nós temos a fé que o Cristo que ressuscitou nos leva também para a vida eterna, se nós aceitarmos ser conduzido pela sua graça, pelo seu amor. Cristo morreu, ressuscitou uma vez por todas, mas nós podemos ser ressuscitados com Ele quando nós vivemos bem e levando a vida com muita serenidade e com muito comprometimento. Então, por isso, 40 no sentido teológico de preparação, de renovação. E a igreja começa a quaresma na quarta-feira de cinzas dizendo assim, convertei-vos e crede no Evangelho. A experiência de conversão, de renovação, coloca as cinzas sobre nossa cabeça, lembrando que nós somos feitos por Deus, mas também nós voltamos para Ele, e quebrando então o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância, porque quando nós temos condições, boa saúde, nós temos dinheiro, nós temos poder, às vezes achamos que nós nos bastamos. E a hora que a gente perde a saúde e outras coisas, e vendo sabores, então a vida é dom de Deus e ela tem que ser valorizada, respeitada, e precisamos viver nessa dimensão da comunhão, da solidariedade e da partilha. Padre, outra situação desse período da quaresma, né, são os jejuns, que é uma das tradições. Qual seria a importância desse momento de penitência para os cristãos? O jejum ainda é recomendado, a penitência, só que às vezes nós distorcemos um pouco, né? Quando nós fazemos uma preparação para um exame que precisa ali dar um diagnóstico mais preciso, nós fazemos um jejum para endoscopia, exame de sangue, às vezes precisa. Então, tem um objetivo. Então, o jejum é para tomarmos consciência da dignidade da nossa vida, para pensarmos nos dons que Deus nos oferece. Esse jejum
ele precisa vir acompanhado de oração, de espiritualidade, porque senão não fica um jejum. Tem gente que faz regime e para emagrecer, tem um objetivo. Esse objetivo é tomar consciência e nos aproximar então de Deus. Fazer um jejum ou deixar de comer algo que nós gostamos, mas não fazer jejum do pecado, não mudar de vida, continuar falando mal dos outros, disseminando ódio e fake news pelas redes sociais, não tem valor nenhum. O jejum tem que vir acompanhado dessa espiritualidade, dessa renovação interior. E no jejum nós falamos também de abstinência da carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Lembrar do mistério de Jesus que derramou o sangue por nós. Mas essa abstinência também precisa ser desmistificada, porque nós não comemos carne, mas às vezes fazemos um bom prato de bacalhau. Ou né? Pede um rodízio de japonês. Isso não é penitência nenhuma, não é sacrifício nenhum. Para quem gosta, troca com facilidade. Então, quando a igreja fala isso também, além de mergulhar no mistério de Jesus Cristo, significa não banquetear-se. Não significa que é dia de festa. Nós temos outros dias para festejar. E esse dinheiro que nós economizamos com o nosso jejum, não é para comer o dobro no dia seguinte, é para poder oferecer para alguém, ter o momento da partilha. Enquanto eu faço o jejum, eu sinto fome. Então, eu percebo que quando eu tenho alimento, eu preciso agradecer. E os alimentos que chegam na minha mesa, eles já são frutos de muito trabalho, de muitas pessoas. Tem muita vida ali e tem o dom de Deus. E que muitas pessoas não têm ainda esse necessário. Não passa vontade de comer um dia, mas passa sempre. Então, tem que ser necessariamente convertido em ato de solidariedade. A igreja até coloca o Domingo de Ramos como um dia nacional de coleta de solidariedade, que é justamente distribuído para os projetos sociais da igreja, referente aos pobres, aqueles que contam com a participação da sociedade. Então tem esse sentido de renovação de vida, tomarmos consciência do nosso limite e da grandeza de Deus. Valorização daquilo que nós temos, daquilo que é sagrado. É claro que fazer jejum não fica com crédito com Deus, fazer penitência também não. Jesus disse, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. É um coração contrito, arrependido, capaz de amar, de perdoar e de fazer o bem. Então são expressões que nós fazemos, ou até a nossa penitência externa, mas tem que levar a uma melhora da nossa vida. E todas as vezes que nós fazemos isso com fé, nós nos tornamos melhores com muita certeza. E essa Páscoa, toda Páscoa, né, ela traz esse significado de mudança, padre, de comportamento, é isso? De renovação mesmo, pessoal, é isso? De renovação pessoal, porque nem sempre nós temos essa consciência diante da agitação do mundo, do nosso trabalho. Então, é um tempo de recolhimento. E quando nós examinamos diante de Deus a nossa consciência, nós percebemos o tanto que nós amadurecemos, que nós progredimos, mas tomamos consciência também daquilo que precisa ser mudado. Na vida espiritual, na vida pessoal, na vida de trabalho, profissional, na vida familiar, conjugal, sempre tem algo a ser mudado. E quando nós aceitamos que algo precisa ser mudado na nossa vida, a graça de Deus acontece. A Quaresma, na segunda leitura, tem uma frase importante que diz assim: deixai-vos reconciliar por Deus. Deus vem reconciliar com cada um de nós, mas precisamos deixar ser conduzido pelo seu Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor, que nos transforma. E essa mudança, quando você fala de comportamento, na igreja nós temos uma palavra grega que significa metanoia, que não é só mudança de comportamento, mas é a maneira diferente de pensar, de falar, de olhar, porque nós somos convidados a entregar a nossa vida a Cristo. São Paulo fez essa experiência. São Paulo disse assim: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu fico imaginando que um dia podemos chegar também
a essa espiritualidade de São Paulo, quando nós aproveitarmos bem as oportunidades que nós temos, a Quaresma, para que o Cristo seja visível e transparente em nós. Quando há essa experiência de conversão, há também um sentimento bom, que elimina mágoa, que elimina rancor, porque nas nossas relações isso acontece. Dificilmente nós saímos ileso de um longo período da vida sem essa poeira no coração. E sobre essa questão, a gente tem a pandemia, né, Padre, que estamos aí passando por ela, né, e que trouxe tantos prejuízos emocionais, né, para muitas pessoas, né, abalou a saúde mental de muita gente, né, e aí vai ao encontro do que o senhor está dizendo, né? Sim, tem muitas pessoas que ainda não conseguiram levantar a cabeça, ficaram traumatizadas. Aconteceu muitas mortes de parentes, de família, na igreja, catequista morreu, coordenador de grupo, coordenador de CPP, liderança, em Votuporanga, o diácono José Roberto, o padre Joaquim, e o período de muito fechamento. Eu ontem ainda lembrava na missa de que nós reclamávamos às vezes que não tínhamos tempo para fazer isso, para fazer aquilo. Agora nós reclamamos que não conseguimos sair de casa, né? Está sobrando tempo. Está sobrando tempo, mas esse período é muito difícil, muito difícil. E tanto a igreja, como a psicologia, como a psiquiatria, ajudam na vida das pessoas a não viver na solidão, a viver então nesse otimismo para a vida, mesmo no meio das mortes, dos dissabores. E a cruz de Cristo é isso, ele assume todas as nossas dores, mas nós não paramos no luto, nós conseguimos superar. Quando nós não temos essa dimensão, eu costumo brincar que o nosso fim é a loucura, porque se a gente quer explicar racionalmente algumas coisas, nós não conseguimos, principalmente a morte, não é? E a igreja, através da liturgia, das celebrações, dos encontros, da motivação, faz com que a gente viva com fé. Aquele que vive com fé, ele não fica ausente dos problemas da vida, mas ele tem uma força para superar. A nossa rocha firme é sempre Jesus Cristo. Quando nós construímos a vida assim, mesmo com dificuldade de sabores, e a pandemia é um grande desafio, nós conseguimos também superar e ver as oportunidades que o Senhor nos dá. Eu penso assim, que quantos conhecidos nossos morreram nessa pandemia, quantos adoeceram. Se nós estamos aqui, talvez é para fazer algo melhor. Não vale a pena regredir na nossa espiritualidade, na nossa vida, no nosso bem, mas realizarmos algo grandioso, melhor, porque me parece que o Senhor conta conosco também nessa dimensão. Padre, realmente há muita coisa, né? Tem muita coisa que a gente precisa mudar na nossa vida para ter uma vida mais feliz, vencer obstáculos, superar certas situações. Na sua opinião, quais seriam os principais obstáculos da vida moderna para a gente ter uma vida mais feliz? Eu vejo o individualismo, nós nos fechamos muito. Eu lembro quando jogava futebol. Nós fazíamos uma oração antes do jogo, dava as mãos e gritava assim, um por todos e todos por um. Depois veio uma frase assim, cada um para si e Deus por e todos. Deus por todos. E agora me parece que é cada um para si e Deus para mim. E a gente quer moldar Deus segundo os nossos critérios, isso me parece ser um risco. A verdade passou a ser individual. Então, a verdade é aquilo que eu penso, que é aquilo que eu acho que deve ser. E nós temos muita dificuldade em respeitar o outro, em poder refletir o coletivo. Então, nós precisamos necessariamente sair dessa situação para poder ter uma visão mais global e, de fato, encontrar com a verdade. A polarização política que tomou corpo desde a última eleição presidencial. Nós temos até famílias com dificuldade, porque um tem uma ideologia, outro tem outra. E se perguntar para a pessoa o que é essa ideologia que você defende, não vai saber responder muito não.
mas está ali, né? Nós temos as redes sociais, pelo advento das redes sociais, muitas coisas boas para a nossa vida. Não sou a favor à censura, não é isso, mas nós temos que ter maturidade e critério para usar, porque nem sempre nós usamos a nosso favor. A indiferença religiosa, às vezes nós vivemos como se Deus não existisse, falta essa dimensão de comunhão, essa dimensão celebrativa, tomarmos consciência da importância da nossa vida, mas também da vida do outro. Então nós temos que superar essas dificuldades. Nós temos também essa questão da pandemia, todos os traumas, as perdas na nossa vida. Nós temos que superar, levantar a cabeça, superar o desânimo. Temos questão também da economia, desemprego, famílias desestruturadas nessa parte. Existem vários fatores que precisamos dar as mãos para vencer. Nós não vamos vencer fechado em nós mesmos e segundo aquilo que nós achamos que é certo, mas dando as mãos. Precisamos sempre buscar aquilo que nos une. É o tempo oportuno que Deus nos dá. Nesse termo de pandemia, eu acho que podemos até chamar pós-pandemia, pelo menos eu quero acreditar nisso, né? Sim. Da gente não retroceder, não voltar nisso. E precisamos descobrir o valor de caminhar junto e não de dividir. Nós temos também a questão da paz, uma paz ameaçada pela guerra entre Rússia e Ucrânia, mas que acaba envolvendo o mundo inteiro. Enquanto nós não sermos educados para a paz e para o amor, nós vamos bater cabeça e nós vamos destruir aquilo que nós construímos e vamos destruir aquilo que Deus criou e aquilo que Deus nos deu. Precisamos superar então toda essa situação para encontrarmos realização, felicidade, sendo que Deus é o centro da nossa vida, não podemos viver indiferente e de qualquer jeito, mas precisamos entender que estamos com o outro no mundo. Nós não somos os únicos nesse mundo, mas tem o outro e precisamos unir, e essa experiência da comunhão me parece ser fundamental na vida religiosa, na vida civil, na vida política, né? Sim, o senhor tem formação em psicologia, né, que a gente sabe também sobre isso. E aí o senhor falou sobre educar para a paz e para o amor. Qual seria o conselho do senhor para as famílias que estão nos assistindo? Como educar as crianças para a paz e o amor, já desde pequenininhos, para elas entenderem esses preceitos, né? Eu vejo que é com exemplo de vida. Os pais têm por dever, por missão sagrada, conservar os filhos. Um casal que se respeita, que ama, ele vai transmitir isso aos filhos. Quantas criancinhas na igreja que falam coisas maravilhosas, né? Mas uma hora ou outra sempre tem uma mãe que vem para o padre abençoar, e eu sempre abençoo, e cada um pede algo. Então eu falo, por que quer abençoar? E várias mães, não, porque a criança está xingando muito, né? Então, e o que mais que a criança fala? Fala isso, 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 isso. Então, eu abençoo, falo, mas agora eu quero conversar com vocês, né? E a hora que eu pergunto, a criança, né, acolhe tudo e muito mais do que nós, né? Então, a vida de oração, de respeito, saber respeitar o outro, partilhar, não contar mentira, não ensinar a tirar aquilo que é do outro, mas poder entregar, partilhar. Eu vejo que as pessoas bem formadas é porque tem um alicerce, ela tem um berço. E a família, com todo o problema que existe, ainda é um meio de proteção, de segurança. Assim também como a escola, a sociedade, como a igreja. Nós precisamos ser educados para a paz. A paz, ela constrói, ela é construída. E diante de tudo aquilo que nós assistimos, às vezes nós tomamos partidos sem saber a real situação e vamos desde cedo ensinar a disputar com o outro, a vencer com o outro. Então essa educação, ela é fundamental.
Até o tema da campanha da fraternidade desse ano é sobre a educação. E com uma frase que faz a contextualização, que é de Provérbios da Bíblia. Fala com sabedoria e ensina com amor. E nós entendemos que Jesus realiza isso, e através daquele evangelho da mulher pecadora, que quando eles querem provar Jesus, Jesus podia tacar pedra ou podia absolver. Ele disse assim, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Eles foram saindo um a um. Jesus ali teve discernimento, teve sabedoria. Quantas situações embaraçosas que nós temos, que precisamos dessa sabedoria de Deus, dessa sabedoria divina, e educar com amor. Não se educa ninguém pelo castigo, pelo autoritarismo. A autoridade vem do respeito, do testemunho de vida. Imagina uma criança ver o pai tratando bem a sua mãe tratando bem o seu pai. A criança vai ter o pai e a mãe como ídolos da vida para sempre, né? Exemplos, né? Exemplo, né? Como nós vimos com os nossos pais, os nossos avós, a gente tem sempre como referência. Então isso aqui é fundamental. Nas situações também de brigas e separações, nunca pode colocar o filho contra o pai ou a mãe, e o pai e a mãe nunca pode colocar os cônjuges contra o filho, mas sempre tem que falar bem um do outro, mesmo que na prática é isso, né? Não brigar na frente dos filhos, não discutir relação na frente dos filhos, né? Então, o Papa São João Paulo II diz que a família é a igreja doméstica. Então, precisamos viver nessa dimensão de santidade. Quando tem isso, erro na vida, todos nós vamos ter. Mas quando nós somos educados dessa maneira, nós não teremos uma vida errada. Padre, a escolha de uma religião, né, seja ela qual for, né, também é importante nesse processo, não é isso? E aí, emendando essa pergunta, eu gostaria que o senhor falasse como está essa questão dos fiéis em Votuporanga, né? O senhor tem percebido uma redução também no número de fiéis? Teve um período passado que sim, agora não. Nós ficamos mais ou menos na média, né? Conforme alguns têm uns dissabores num lugar, vão para o outro. Também conforme sai, voltam. Tem muitos voltando para a igreja. Tem muitos aproximando da igreja pela primeira vez. Então, quando nós fizemos o censo na década passada, e nós então perguntamos isso, né? E as pessoas, elas não mudam de religião por convicção. Muda de religião, às vezes, por dissabores, né? Engraçado. Então, isso percebe também uma falta de espiritualidade, de amadurecimento em todas as religiões. E, ao mesmo tempo, nós temos aspectos bons e importantes em todas as religiões, porque ajuda a trabalhar o lado humano e o lado espiritual. Nós temos divergências de doutrina, mas precisamos amadurecer e ver o que há de bom em cada religião. Nisso, Votuporanga é abençoada também, que mesmo a gente tendo convicção da igreja, da doutrina, da solidez do Evangelho de Jesus Cristo, que funda a sua igreja, nós temos um respeito muito grande uns pelos outros, né? Até tem pastores na igreja, em outras igrejas, que estudaram comigo, né? Que é da época de escola, ensino médio, ensino fundamental, que na época era ginásio e colegial, né? Então, mas nós conservamos o respeito. Eu acho que isso é fundamental e temos que buscar sempre aquilo que nos une. A pessoa que ela fica alheia à religião, ela corre o risco de ficar alienada também na sua espiritualidade, na sua fé, e a igreja ela não deixa assim de ajudar a refletir, até de cobrar sobre a importância da nossa vida. Então, nós podemos nos perder se nós não temos essa participação, essa comunhão e uma seriedade na nossa religião. Eu vejo que muito nos ajuda nesse processo de educação de paz para a vida e de renovação a cada dia.
Padre, agora vamos falar um pouquinho então sobre a sua história, né? O senhor é muito conhecido em Votuporanga, em toda a região, foi pároco na Senhor Bom Jesus por muitos anos, né? E agora, desde 2011, né, se eu não me engano, na Catedral Nossa Senhora Aparecida. Conta um pouquinho pra gente como o senhor entrou na vida religiosa, como o senhor optou pelo sacerdócio. Sim, eu quero lembrar que sou votuporanguense, que nasci aqui em Votuporanga. Meu pai é José Margoto, falecido há 5 anos. Minha mãe, com 77 anos, Maria Fernandes Margoto, está viva e forte, graças a Deus. Nos assistindo, então, um abraço, né? E nós somos em 4 irmãos. Eu sou o segundo filho, tenho 3 irmãs. Nasci aqui em Votuporanga, depois a minha infância foi em Cosmorama. Retornei para Votuporanga com 13 anos, sempre participando da igreja. Saí para estudar com 17 anos, né? Foi desde pequeno, brincava de celebrar missa, de dar sermão, né? Pegava o folheto da missa, colocava a camisa do meu pai e minhas irmãs tinham que ficar ouvindo. A gente brincava disso. Mas só nos 17 anos que houve esse amadurecimento. Foi por opção mesmo, não foi nenhuma influência familiar? Não, minha mãe e meus pais sempre levavam a gente para a igreja e nós tínhamos uma participação muito ativa. Naquela época, aqui em Votuporanga, tinha o padre Nino, o padre Silvio e o padre Antônio Barbon. E eles nos apoiavam muito nos trabalhos de juventude. Naquela época, nós tínhamos 44 grupos de jovens em Votuporanga. Então, esse dinamismo foi ajudando muito, né? E o padre Nino trabalhava muito a nossa espiritualidade. E com isso, terminando o ensino médio, com 17 anos, eu senti esse desejo de fazer a preparação para o sacerdócio. É claro que é um processo de discernimento. Em um determinado momento, você tem que fazer opção. Eu cursei filosofia e teologia em São José do Rio Preto, fui ordenado na Catedral de Nossa Senhora Aparecida, que na época ainda não era catedral, no dia 27 de janeiro de 1995, e já assumi em seguida a paróquia Senhor Bom Jesus, que era uma capela da Santa Luzia, tornando então o primeiro padre. Fiquei 16 anos e 9 meses, e depois, quando o padre Demur faleceu, Dom Paulo me transferiu, desde o dia 26 de outubro de 2011 até agora. Depois foi transformado em diocese a nossa região, e a catedral ficou a paróquia Nossa Senhora Aparecida, então é a paróquia da Catedral Nossa Senhora Aparecida, e tenho assim agradecido muito a Deus em poder servir com meu ministério sacerdotal a essa cidade que me deu tanto, que me formou, que me acolheu, que é a minha vida. Então eu sou bastante comprometido, né, nesse sentido, e vejo também como uma forma de gratidão. Quando me tornei padre, um slogan, eu acho que era da Associação Comercial, que dizia assim: Votuporanga, é bom ser daqui. Né? Eu sempre penso isso, é bom ser daqui, de um povo próspero, acolhedor, dinâmico, né? Trabalhei bastante na Diocese de São José do Rio Preto, com vários trabalhos na época em que nós pertencíamos ainda lá. Agora, como paróquia Senhor Bom Jesus e a Catedral Nossa Senhora Aparecida. E sempre fui muito bem acolhido. Eu sempre falo e agradeço a Deus porque sempre colocou pessoas muito boas e iluminadas na minha vida. Agora me conta, deve ser uma grande responsabilidade cuidar dos maiores cartões postais da região, né? E um símbolo para a religião católica, que é a catedral, né, padre? Sim, é um templo belíssimo. E desde assim que eu assumi a igreja, tenho também organizado com os fiéis, com o conselho pastoral, com o conselho econômico, e temos zelado. É um desafio. Tempos atrás fizemos toda a lavagem externa da igreja, não colocamos nenhuma química, foi tudo com pó de vidro, e ela ficou clara daquele jeito, voltou um pouco ao seu estado original. E também ainda temos outros desafios, que é mexer no telhado, no forro. O forro ele está um pouco comprometido e a gente não pode mexer de qualquer jeito, né? Sim. Então, depois também tem que adequar o presbitério, a igreja que ela foi muito bem construída, mas o altar, ela
já na reforma da liturgia do Concílio Vaticano II, onde o padre celebrava descosta para os fiéis, e foi feito um altar adaptado para celebrar como nós celebramos. E ali ele precisa ser moldado até mesmo para fazer a cátedra do bispo, que é a cadeira, né, que dentro desse dinamismo da liturgia. É uma igreja belíssima, exige muita responsabilidade e é uma igreja muito cara. Até para trocar uma lâmpada, nós temos que alugar um andaime, pegar 2 profissionais que sobem, que trocam a lâmpada. Enquanto na nossa casa ou numa igreja diferente, o padre mesmo pode subir lá e trocar, né? Ela de uma magnitude, né? Sim. Assim, né? Então, mas vale a pena e tem, assim, contado com a participação dos dizimistas, dos fiéis, dos benfeitores. Então, muito tem ajudado a manter essa igreja e nós temos que ficar muito unidos. É bela, é um cartão postal, mas que exige muita responsabilidade, muita dedicação e muito amor. Com certeza. E isso acredito que nós temos. Com certeza, padre. E agora me conta uma outra curiosidade. O senhor realiza missas, casamentos, batizados. Quais dessas cerimônias, confessa aqui pra gente, te emociona mais? Eu costumo viver todos os sacramentos que eu celebro. Mesmo antes de ser padre, tinha muito amor pela Eucaristia, participava de maneira assídua da Santa Missa. Eu consigo me renovar durante a missa, mesmo quando estou cansado, mesmo quando eu não estou bem. Porém, tem um sentido todos os sacramentos que eu celebro. O batizado é algo muito particular, especial, de ver aquelas crianças, a vida, as famílias. Mas quando existe reciprocidade, tem essa sinceridade, eu costumo emocionar com todos os sacramentos. Por exemplo, no casamento, né, quando os noivos ali estão comprometidos, tem aquela emoção, vai contagiando também, e eu percebo que vale a pena estar assistindo o casamento, estar presidindo a celebração. Quando vem alguém determinado a casar, como vocês vieram, né? Sim, o padre realizou meu casamento e foi uma celebração linda. Então, eu tento viver e tenho cuidado disso. No sacramento da unção, às vezes no momento da morte, eu me emociono bastante, dá até um certo tremor quando alguém sabe que vai morrer. A família sabe e a hora que o padre vai entrando, a família disse assim, padre, não fala nada para ele, para ela que vai morrer não. Não vou falar nada. Como que o padre não soubesse lidar com a situação. Mas aí, geralmente o doente fala assim, a família não sabe que eu tenho essa consciência, né? Mas eu vou mesmo por isso, mas eu quero falar isso. Eu quero confessar isso. E aquilo é uma libertação da alma. Então não tem como não emocionar diante do sacramento da confissão, diante da unção. O sacramento da ordem, toda vez que eu participo de uma ordenação, eu lembro da minha ordenação. E lembro da primeira missa, que até hoje, quando eu vou assistir o vídeo, eu me emociono, né? Chorei a missa inteira, né? Então, eu vivo de maneira intensa todos os sacramentos, né? É claro que a Eucaristia eu celebro todos os dias e isso então é o alimento espiritual e vai dando vida, combustível e vai renovando também na fé. Tá certo, padre. Bom, nossa conversa está ótima, ficaríamos aqui por horas, né? Mas infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço demais a sua presença aqui hoje, foi uma honra te receber aqui. E eu queria que o senhor deixasse então uma mensagem final relacionada à Páscoa aí para tantas famílias de Votuporanga e da nossa região que está nos assistindo. Eu sou muito grato por essa oportunidade de partilhar essas experiências e a mensagem é sempre de vida, de amor. Jesus Cristo precisa ser o centro de nossa vida. Jesus Cristo veio, morreu e ressuscitou uma vez por todas, mas os seus ensinamentos precisam permanecer em nós para sermos ressuscitados com Ele. Jesus então ensinou a amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele entregou a vida, Ele ensinou a servir. No lava-pés, por exemplo, Ele tem todo o poder. Ele abaixa para dizer, eu vim para servir e não para ser servido. Ele ensinou que o maior e o mais importante é a vida. Ele se fez vida, ele não se fez espírito e ele não se fez leis.
E nós ficamos muitas vezes presos a determinadas leis e doutrinas e esquecemos de amar. Então a Páscoa, ela vem trazer paz, ela vem trazer alegria, amor, respeito. É isso que eu desejo para todos e cada um. Nós também. Muito obrigada, Padre, mais uma vez, viu? Muito obrigada a vocês aí de casa que nos acompanharam em mais um Coletiva. Mande uma mensagem aqui pra gente, o nosso WhatsApp está aqui na tela. Quem você gostaria de ver aqui no Coletiva da TV Unifev? É sempre um prazer contar com a sua companhia e com a sua audiência. A gente volta na próxima semana. Até lá!